Vamos falar um pouquinho sobre no break, qual você deve comprar, que você precisa saber, senoidal, semi-senoidal, qual escolher, né? Um bônus aqui no vídeo, já trabalhei com esse no break aqui, tá? Ele é muito ruim, não recomendo que vocês comprem. Esse modelo aqui do lado, já vi trabalhando, não vi dar problema, não tem relato na internet dele ter dado algum defeito, tá? E esse modelo aqui também não aconselho, tá? O simples, né, o onda quadrada, eu só aconselho onda senoidal. O onda senoidal, ele é muito bom, eu tenho um desse aqui, onda senoidal, recomendo. Mas o simples, tá? Onda semi-senoidal, não recomendo, tá? Então, bora pro vídeo, pessoal. Qual que é a diferença para vocês entenderem? O onda senoidal, ele espelha a onda que vem da rede, que é uma onda senoidal. Ela é perfeita. Ela sobe, desce. Porque essa onda aqui, como é que ela é formada? Lá na usina, tem um gerador que gira. E pelo fato dele estar girando, ele faz essa onda aqui, porque essa onda aqui é o giro que ele está dando. Ele girando lá numa determinada velocidade vai gerar a onda de 60 Hz perfeita, que é essa aqui. Aí para, por exemplo, baratear o custo no break, né? E pelo fato dele estar ligando sempre algo eletrônico, e todo algo eletrônico ele passa por uma fonte retificadora, então não importa o tipo de onda que ele vai estar, por exemplo, alimentando. Porque você vai passar por uma ponte retificadora, ela vai retificar essa onda, entendeu? Então, não vai ter diferença nenhuma, tá? Você escolher a onda senoidal, semissenoidal e quadrada, se tu vai usar, por exemplo, alimentar um computador. Agora, se tu for usar para alimentar um motor, aí sim, um motor monofásico, você provavelmente vai ligar um motor de uma furadeira, de uma geladeira, alguma coisa, você precisa ser senoidal, senão tu vai acabar queimando o teu motor, né? Então a diferença do semi-senoidal, ele tenta imitar a senoide, né? No mesmo tempo de alta aqui, né? Ele vai subir aqui e vai abaixar aqui. E já o onda quadrada, ele vai se manter para cima, inverter a polaridade e continuar para frente. Muita gente se fala, pessoal, sobre fontes com PFC ativo que não se pode ligar. Aqui eu tenho um esquema elétrico, pessoal, de uma fonte, o PFC ativo de uma fonte. Como é que ele funciona? Aqui vai entrar o 220, tá? Ou 110, vai passar por um filtro, outro filtro, outro filtro, outro filtro, mais um filtro, aí vai passar para a ponte retificadora. Lembra que eu falei para vocês da ponte retificadora? Então, aquela onda senoidal, semi-senoidal, quadrada, ela vai entrar aqui, nesse ponto aqui alternado e nesse ponto alternado. Tá vendo que o diodo ele tem uma flechinha de menos? Então, desse ponto aqui, quando tiver o menos aqui, né, o negativo, porque por exemplo, a tensão é alternada e não tem negativo nem positivo. Claro que tem. Lógico que ela tem. Em 60 Hz, 60 vezes por segundo, em uma vezes dessas, um lado vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Entendeu? Por que por exemplo, você fala o neutro sempre é zero? Porque lá no padrão, lá no transformador, e no padrão na tua casa, o neutro é alterado. Então, ele vai ser zero porque é alterado. Se ele não fosse alterado, ele seria uma hora negativo e uma hora positivo. E na senoide a gente vê o seguinte, ó, uma hora o fase está positivo e outra hora o fase está negativo. Então, na hora que ele está positivo, o positivo entrou aqui, deu aqui. O positivo vem, bate no menos, não passa porque deu na barreira do menos. Tá? Então o menos aqui ele vai passar para cá. Então o menos vem para cá. E na hora que está negativo, o negativo acertou aqui o ladinho negativo, então ele vai passar para cá. Então basicamente esse lado aqui é o negativo e esse lado aqui vai ser o positivo. Então o positivo vai vir, vai passar por esse capacitor de filtro, que vai levar essa tensão, na verdade não é que ele vai levar a tensão, ele vai evidenciar a tensão para mais ou menos 300 volts, 290, 300, 350, depende do esquema, tá? Se tiver capacitor duplo, que nem essa aqui, depende da ligação, pode subir até 350, até 400 volts, dependendo da ligação dessa fonte. Então ele vai passar vai evidenciar, na verdade, vai evidenciar essa tensão
e vai distribuí-la por esse circuito, lembrando que esse ateramento aqui na verdade é a malha da carcaça, ele é aterado junto com esse aqui, provavelmente, não, acho que sim, ela está junto com esse, vai ter aqui o negativo em algum lugar, não está evidenciado aqui nesse circuito, mas basicamente ele vai distribuir pelo circuito, e aqui vai ter um diodo Zener, tá? E esse diodo Zener vai fazer o controle desse IGBT, e junto aqui com esse circuito eletrônico, tá? Ele provavelmente vai ter um gate aqui de saída que vai interferir, provavelmente esse aqui, né? Esse gate aqui. Talvez seja esse aqui, não tenho certeza, que tem outro Zener, ó. E esse Zener provavelmente ele controla a tensão da entrada aqui, ó. Junto com esse resistor. Então provavelmente aqui seria a saída, não tenho certeza, ó. De novo, né? Esse aqui provavelmente, tá? Que vai fazer com que esse transistor regule a tensão de saída que vai pro resto da fonte. Então, por exemplo, tá 220, aí a tensão vai dar um pico para 300 ou para 110. Então, o que vai fazer o controle aqui vai ser esse GBT aqui junto com esse circuito aqui. Então, ele faz esse controle de entrada de energia da fonte. Não tem mais aquela chavinha de 110 aqui, não tem no circuito. Então, se tiver 210 ou 220, ou se ele oscilar, se ele vai, por exemplo, oscilar aqui, tá? Se ele vai oscilar aqui, no fim não muda nada, tá? Porque essa peça vai fazer o controle. Só que se você tiver, por exemplo, se tiver um semicenoidal ou uma onda quadrada, ele vai fazer a correção aqui vai cair para zero, então aqui ele vai fazer mais uma correção, outra correção, entendeu? Ele vai ficar o tempo todo corrigindo, vai saturar o trabalho dessa parte aqui do circuito, tá? E essa parte do circuito aqui vai vir a dar defeito muito mais tempo, porque esse GBT aqui junto com esse integrado aqui, eles estão trabalhando 3 a 4 vezes mais do que é para eles trabalhar, tá? Então, só que tem um detalhe nisso, ó. O no-break ele só vai entrar em onda semicenoidal ou quadrada quando você tirar da tomada ou quando falta luz, porque quando ele estiver conectado na rede, a onda vai ser senoidal, ele vai estar direto na rede. Ele só vai entrar para quadrada quando cair a luz. Então, tipo assim, se você mora num lugar que não cai muito a luz, que ela só pisca ou não cai, não muda nada. Você pode comprar o mais barato, pode comprar o quadrado, pode comprar o semicenoidal. Não vai mudar nada, você não precisa comprar exatamente o senoidal, pagar mais caro, sendo que ele só vai entrar na onda que prejudica a tua fonte no momento que falta luz. Eu estou usando esse no-break para alimentar uma geladeira, por exemplo. Ou um ar-condicionado, ou uma mini geladeira de caminhão. Aí eu recomendo você comprar um senoidal. Porque um motor poucos minutos ligado nessa configuração semicenoidal ou nessa quadrada, ele pode vir a queimar. Já a fonte não, a fonte aguenta, tá? Então você não precisa, para fonte do computador, outras fontes, se não falta muita luz onde tu mora, não precisa, tá? Não precisa você comprar. Não vai fazer diferença na vida útil do teu equipamento. Entendeu? Já essas outras fontes aqui eu tenho uma fonte, um carregador de celular, entendeu? Esses carregadores celulares funcionam da seguinte maneira, tá? Ela vai passar por uma ponta retificadora, né? Aqui um diodo, um N4007 e um resistor de 10 Area por 1 watts. Tá? Esse resistor aqui pode ser um fusível, tá? Pode ser, porque aqui ele é um resistor de 1 watt, mas na verdade funciona aqui como fusível. Então o que acontece? Aqui nós temos um capacitor de filtro 400 volts por 10 micro. Então a energia aqui alternada vai entrar, vai passar aqui por esse diodo Zener, tá? Que ele vai controlar aqui essa tensão em 180, tá? E essa tensão ela tá passando por dentro aqui do trafo, do mini trafo, né? O transformador Chopper, e tá vindo aqui nesse controlador. Então, se tu observar aqui, desse ponto a nesse ponto aqui, esse diodo está servindo como um limitador de corrente, para a corrente não subir a mais do que 180 volts, corrente alternada. Então ele não vai subir, entendeu? Mais do que isso. Se caso fechar um curto-circuito aqui e ele subir, tá? Ele vai entrar em curto, vai isolar toda essa parte aqui da fonte e vai derreter ou queimar o fusível. Vai derreter esse resistor ou vai queimar o fusível. É uma proteção que tem nessa fonte. E esse controlador aqui ele funciona basicamente através do feedback da segunda, essa aqui é a fonte primária, né? Fonte primária para cá, secundária aqui. Então ele vai pegar o feedback através
desse fotoacoplador. Como é que ele funciona? O fotoacoplador tem um LED aqui, esse LED acende conforme a tensão que tiver aqui, entendeu? Ele vai pegar a saída, a energia que está na saída vai ligar esse LED, e dependendo da intensidade desse LED, ele vai pegar. Esse aqui ele é um DLR, ele vai variar a resistência conforme tiver a luminosidade desse LED, sacou qual é que é? Então ele vai isolar a fonte primária e secundária com segurança e fazer o controle fino e perfeito. Então do pino 4 aqui desse controlador, e provavelmente aqui o GND, tá? Tem aqui o pino 2, 3, 7 e 8 provavelmente, tá? Todos eles vão ser curto-circuitados. Essa resistência aqui que vai dizer o quanto a energia vai passar para cá e subir aqui em cima. Quanto a corrente alternada vai passar aqui para estar fazendo a geração. Então aqui não importa se entrar 100 volts, 240, 300, não importa, tá? Esse controlador, ele vai controlar a energia através desse equipamento aqui, desse feedback aqui. Então esse tipo de fonte, não importa também se tiver funcionando, se tiver onda senoidal, quadrada, etc. Então não importa, basicamente não importa. Então o que eu queria dizer para vocês era isso, explicar para vocês um pouco como é que funciona os tipos de fontes. Vou ligar um carregador de celular no break para carregar o celular com onda quadrada, semicenoidal ou senoidal, não importa, não vai dar problema, entendeu? Não vai dar problema. A única fonte que vai dar problema é as fontes que tem PFC ativo, entendeu? São as fontes mais parudas. Geralmente alguns videogames têm esse tipo de fonte, computadores, entendeu? Motores tu não vai poder ligar, entendeu? A não ser que seja senoidal, entendeu? Pra você ter uma ideia, se tu pegar um no break aí de 1500 VA, ele liga uma geladeira, ele consegue ligar uma geladeira, entendeu? Pode ser que ligue ar-condicionado, dependendo da corrente que ele puxa, né? E esses no breaks modernos também, eles contam com proteção, então se tu ligar alguma coisa que ele não consiga manter, então ele vai entrar em proteção, entendeu? Então hoje em dia as coisas evoluíram para um patamar muito legal. E então tu não precisa exatamente gastar dinheiro, tá? Não gaste dinheiro com coisas desnecessárias, né? Eu quero ligar um no-break aqui nas fontes da minha internet, quero colocar um no-break no meu circuito de internet. Você pode muito bem, porque a fonte do teu roteador é uma fonte igual a essa, então não tem problema nenhum você ligar. Não vai te dar problema, porque ela passa por essa retificação. Mas daí a fonte do PFC também passa por retificação aqui. Também passa, só que o funcionamento dela lembra que é diferente, entendeu? O funcionamento dela é diferente, entendeu? A parte primária aqui não tem nada a ver com a secundária, não tem transformador aqui, né? Entendeu? Essa parte aqui dessa fonte aqui, ela tá depois disso aqui, entendeu? Também é presente na fonte de alimentação do teu PC, mas ela tá depois, ela passa por um circuito de estabilização antes, entendeu? Espero que esteja esclarecida a dúvida para vocês, né? Entendeu? Então, vai comprar um no-break, compra um desse modelo aqui, senoidal, ou compra um desse aqui, ó, desse da Intelbras aqui, é muito bom. Esse aqui, se for senoidal, pode comprar. Agora, esse aqui, ó, Compact Plus aqui, ó, que seja, se ele for onda semi-senoidal, não compra, porque ele dá problema, tá? E esse aqui, SMS também, tá? Também dá problema.